Fala galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Esse aqui é o sexto de civil. Eu vou falar de responsabilidade civil nele. Tranquilo? Gente, é um tema bom, tá? Um tema rico para a primeira, segunda e terceira fase. Pode cair na objetiva, na discursiva, na oral. É interessante, tem vários temas interessantes, tem uma jurisprudência boa também, tá? Sempre atual também, sempre sendo modificada, sendo atualizada, na verdade, porque é um tema muito vasto, assim, existem muitas situações que geram responsabilidade civil. Então, a gente tem um número grande de julgados, tá bom? Vamos lá então, gente. Eu estou na delegacia aqui hoje, estou aproveitando o tempo de descanso aqui para gravar para vocês. E eu acredito assim que a gente tem que seguir. Eu estou gravando quase todos os dias, porque não para de sair novidade, não para eu não paro de pensar em maneiras de melhorar e de ampliar um pouco esse conteúdo sem extrapolar, bem provável que a gente não passe de todo o conteúdo de 3 meses, a gente não passe de 30 horas, muito mais de 30 horas. E aí, por exemplo, essa semana foi publicado o livro do professor Carlos Rangel, o Processo Penal, e isso aí vai aumentar o número de vídeos, eu vou ter que falar sobre ele, sobre esse livro, e isso vai gerando mais conteúdo e eu preciso de mais tempo, né? E ainda bem que, por um lado, né, a gente tem mais tempo agora com essa pandemia, tem o lado positivo, né, de ter mais tempo para criar um curso mais completo para vocês, tá bom? Sempre naquela ideia de vídeo curto e de ser um complemento do seu estudo, para que você estude com o seu material, estude com o seu livro, com a sua apostila, com a sua lei, com seus exercícios e assista ao vídeo como roteiro e revisão do seu estudo, tá bom? Vamos lá então. Falando aqui noções introdutórias de responsabilidade civil. Primeira coisa que eu queria falar, gente. A gente sabe que existe uma separação, né, pela teoria dualista clássica, uma separação entre responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. E aí, se cair isso na sua prova, tá certo. Existe responsabilidade civil contratual e extracontratual ou aquiliana. Beleza. Mas a gente sabe que, indo um pouco além, um ponto que pode ser cobrado até na prova objetiva, é que existe uma tendência unificadora. Por quê? A responsabilidade civil contratual e extracontratual tem premissas básicas e consequências comuns. Então, em alguns pontos, a gente já via até na legislação, no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, a gente vê uma adoção da teoria unificadora. Né? O consumidor, a vítima do evento, por exemplo, o consumidor bystander, ele é tratado da mesma forma, ele é equiparado ao consumidor. Então, a responsabilidade civil extracontratual é equiparada à contratual. Tá bom? Isso pode ser uma questão de prova discursiva também. Outro exemplo de adoção da teoria unificadora pela legislação é o artigo 187 do Código Civil. Depois você vai ler lá, né, que a gente sabe que o sistema positivo de responsabilidade civil é o artigo 186, 187 e 927. Esses são os artigos básicos. Mas é claro que a gente tem que ler todos os seguintes ali e ler todo o capítulo para fixar bem e saber que o que pode ser cobrado nas provas vem muito dali. Eu sempre falo isso, eu vou repetir em todos os vídeos disso para que você leia todos os artigos do Código Civil, porque vão ser cobrados, tá bom? E cobram exatamente a letra de lei. Vamos lá, próximo ponto aqui importante dentro ainda dessas noções introdutórias. É possível responsabilidade civil sem que o ato seja ilícito? Ou seja, é possível que haja responsabilidade civil de ato lícito? Sim. Começando por exemplo básico, desapropriação. Os entes federativos desapropriam e eles são responsabilizados por essa desapropriação. Agora, existem casos na jurisprudência, por exemplo, uma pessoa sem agir com abuso de direito, ele instalou uma antena e aquela antena, por ser muito grande, ela causou uma diminuição patrimonial do imóvel do vizinho. A pessoa que instalou a antena foi responsabilizada.
Então é sem cometer ato ilícito e sem cometer um abuso de direito, tá? Então existe a possibilidade sim, se caísse na sua prova. Aí eu pensei até numa questão que a gente vai botar no simulado, já vou adiantar, que fala o seguinte: não é imprescindível vamos lá, vou falar assertivo aqui que eu escrevi. O ato ilícito não é imprescindível para a configuração da responsabilidade civil. Isso está certo ou está errado? Eu botei não é imprescindível, para confundir totalmente o aluno. Você pensa aí e responda. Você tem que saber o que é prescindível e o que é imprescindível. Tá? Imprescindível, indispensável. Decore assim. Imprescindível é sinônimo de indispensável. Eu acho a melhor forma de você decorar se você tem dificuldade em saber o significado dessa palavra, tá bom? Aí você pensa aí no que eu falei e se essa assertiva está certa ou errada. Beleza? Vamos lá, gente. Nesse ponto ainda de necessidade de ilicitude ou desnecessidade de ilicitude para a configuração da responsabilidade civil. É possível que um ato sob o manto da excludente ilicitude do estado de necessidade se acarrete responsabilidade civil. Artigo 929 e 930 do CC, Código Civil. Tá bom? E aí, qual é a justificativa para isso? Pô, o cara age sobre o excludente do estado de necessidade e mesmo assim tem que indenizar? Pode ser que sim, tá? O STJ fala da teoria do sacrifício. O que seria essa teoria do sacrifício para o STJ? Você tem ali dois interesses, né? A pessoa causou um dano para se proteger. Se ele não for, obviamente, o causador do perigo, se ele for o causador do perigo, é óbvio que ele vai ter que indenizar, né? Mas se não for o causador do perigo, ele vai ter que indenizar mesmo assim, por força dos artigos que eu citei. E aí o STJ fundamenta no seguinte: há dois interesses. O interesse da pessoa que foi lesada, né, que teve o patrimônio danificado, por exemplo, é mais inocente do que aquele que causou o dano, tá bom? E aí você fala em repartição, numa prova discursiva, por exemplo, você fala em repartição dos danos, do dano anormal que aquela vítima sofreu, da justiça no sacrifício de um só, entendeu? Você pode fundamentar nisso tudo, além dos artigos, beleza? Gente, já que eu falei aqui em ato ilícito, eu não estou falando, não é o tema do vídeo, né, desse vídeo, mas eu falei aqui em ato ilícito, é bom que a gente faça uma observação aqui. O ato ilícito não tem como única consequência a responsabilidade civil. Cuidado com isso, tá? O ato ilícito tem efeito caducificante, por exemplo, você perde, deixa eu ver um exemplo aqui. Você perde, por exemplo, o poder familiar a partir de um ato ilícito. Isso é um efeito caducificante. Você a perda do direito a partir de um ato ilícito. Outra consequência, efeito autorizante. Autoriza, por exemplo, a revogação da doação por indignidade. É outro efeito de um ato ilícito. Beleza? Invalidante. Você anula um ato a partir de um ato ilícito. Tá? Então tem efeito caducificante, invalidante, autorizante, tá bom? Não só a responsabilidade civil, como consequência do ato ilícito. Beleza? Segundo ponto da aula de hoje, falei de introdução, né? De conceitos introdutórios, fiz uma observação rápida sobre ato ilícito e agora vamos entrar rapidamente em abuso de autoridade. Abuso de direito. O que é o abuso de direito, né? A gente tem que pegar o artigo 37, o enunciado 37 da primeira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal. Vou falar aqui rapidinho desse enunciado e antes de entrar nele, eu queria que você lembrasse que um sinônimo de abuso de direito é ilícito impróprio, tá? O abuso de direito é considerado um ato ilícito impróprio. Se cair na tua prova, ilícito impróprio, você já sabe que é sinônimo de abuso de direito. Beleza? E teoria dos atos emulativos é igual à teoria do abuso de direito também. Beleza? Atos emulativos, abuso de direito. Tranquilo? Outro sinônimo aí. E aí, o que o enunciado 37 fala? Gente, mais uma observação aqui rapidinha. Você sabe que o enunciado do CJF, né, ou JDC, Jornada de Direito Civil, não são súmulas. Não são súmulas de tribunais. São enunciados doutrinários. Tem
força de consulta, ele ajuda na consulta, eles não são vinculantes, não tem nem a força da súmula. Por exemplo, hoje no sistema de precedente, a gente tem uma força maior das súmulas. O enunciado é só doutrinário, tá? É um encontro que civilistas fazem e chegam a conclusões. É muito importante para você saber alguns deles para a sua prova, mas não é verdade absoluta e pode ser que a tua banca não siga um ou outro enunciado, tá? A banca de civil, o professor Guilherme Calmon, pode ser que não siga, e se tiver alguma notícia de que ele não segue algum enunciado, eu vou falar aqui, beleza? Vamos lá então para o enunciado 37 da primeira jornada. Ele fala o seguinte: é adotado o critério finalístico ou do desvio de finalidade para configurar, lidar com o abuso de direito. Então, se há um desvio da finalidade social, um desvio da finalidade econômica, há abuso de direito e a responsabilidade é objetiva. Não se analisa o dolo ou culpa aqui. Você vai analisar só se houve esse desvio de finalidade, esse abuso, essa extrapolação do limite, e você vai responsabilizar a pessoa por abuso de direito. E aí eu já emendo com outro enunciado, 539, que diz o seguinte: o abuso de direito é uma categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil. Por isso, o exercício abusivo de posições jurídicas desafia controle, independente de dano. Ou seja, há um controle, é possível haver controle independente de dano a partir do abuso de autoridade. Cuidado, não há responsabilidade civil sem dano, porque não há o que indenizar. Mas há a possibilidade de controle dos atos emulativos, né, do abuso de direito, porque é uma categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil. Tranquilo? Está no enunciado 539 da JDC. Gente, quais são, outro ponto aqui da aula de hoje, quais são os elementos da responsabilidade civil? Vamos lá, se você não sabe, anota. Conduta, nexo de causalidade, dano e para a parte da doutrina, fator de atribuição. Vou falar agora rapidamente sobre cada um deles. Primeiro, conduta. O que é uma conduta? Ato dotado de vontade. E aí, a conduta não exige necessariamente dolo ou culpa, porque a gente tem responsabilidade objetiva, né? É um ato, é uma ação ou omissão dotada de vontade, mas não necessariamente com dolo ou culpa. E aí, gancho para a responsabilidade objetiva. Quando há a responsabilidade objetiva? Quando a lei prevê, exemplo, CDC, a lei ambiental, ou quando a atividade por si mesma desenvolvida, ela gera risco, por sua natureza, né? Ela gera risco ao direito de outras pessoas. Beleza? Artigo 927 do Código Civil. Vamos lá. Outro elemento aqui, nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? É o vínculo necessário entre a conduta e o dano. Beleza. E aí, quais são as teorias que existem? Eu vou citar algumas só, né? Existem muitas teorias sobre nexo de causalidade, mas já te adianto que a teoria adotada, que você vai falar mais na prova, é causalidade direta, da causalidade direta ou imediata. Beleza? Mas quais são as teorias? Tem a teoria da equivalência das condições, como no direito penal, né? A teoria da equivalência dos antecedentes, não é adotada no direito civil, beleza? Não é adotada como é adotado no Código Penal e com ponderação, né? Com limites, mas é adotado no Código Penal, em regra. Agora, no Código Civil não é. E aí a gente tem uma segunda teoria, a teoria da causalidade adequada, que é aquela que é considerado causa, né? Aquilo que provavelmente, no juízo de probabilidade, seria causador daquele dano. É uma teoria respeitada, adotada por parte da doutrina, mas não é tão boa quanto a que eu vou falar para vocês agora, que é a teoria da causalidade direta ou imediata. Essa não faz juízo de probabilidade, faz juízo de necessidade. Necessariamente, aquela conduta causou dano, essa conduta vai ser desculpa, se ela necessariamente causou dano, anexo de causalidade, beleza? E um exemplo de adoção dessa teoria é o artigo 403 do Código Civil. Tranquilo?
Vamos seguindo aqui. Ainda dentro de nexo de causalidade, o que é causalidade concorrente ou comum e qual a diferença para causalidade alternativa? Causalidade concorrente ou comum mais um causador do dano. Causalidade alternativa, a gente não sabe quem é o causador e aí responsabiliza um grupo. A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho dessa causalidade alternativa. Beleza? Outra coisa, ainda dentro de nexo de causalidade, segundo elemento de responsabilidade civil, né? A gente falou da conduta, estou falando de nexo de causalidade agora. Ainda dentro desse tema, o que eu tenho para ressaltar? Teoria do corpo neutro. O que é a teoria do corpo neutro? Uma pessoa é atingida por outra e ela atinge um terceiro. Fulano atingiu Beltrano e Beltrano, por causa desse impacto, por exemplo, atinge Cicrano. Nesse caso, de acordo com o STJ, você tem que ir direto, a vítima do dano tem que ir direto no primeiro que causou esse movimento no corpo neutro. Vou dar um exemplo rápido aqui. Eu sofri um acidente uma vez, eu estava andando na pista, um carro veio, bateu no meu, quebrou o eixo de roda, eu perdi totalmente o controle do carro, não tinha como frear, não tinha nada, atingiu um pedestre. Atropelei um pedestre e o cara fugiu. Eu sou um corpo neutro, porque eu não tinha como, não foi culpa minha, o carro bateu, eu estava na minha pista, tudo normal, velocidade normal, não estava embriagado, nada disso, e uma pessoa bateu e fugiu. Então, eu sou corpo neutro e, de acordo com a STJ, a pessoa tem que ir diretamente no causador do dano. Beleza? Vamos lá. Agora, vou falar em dano, terceiro elemento, dano ou prejuízo. O que a gente tem para dizer sobre o dano? Primeiro, que é uma lesão ao interesse jurídico tutelado, material, imaterial, moral ou estético, né? Material, moral e estético, tá bom? Uma lesão ao interesse jurídico tutelado. E aí a gente tem algumas considerações aqui. O dano, em regra, deve ser certo, você tem que ter cuidado com a teoria da perda de uma chance, e subsistente, ou seja, não pode ter sido reparado, beleza? E aí, já que eu falei de teoria da perda de uma chance, vamos lá explicar rapidinho sobre algumas coisas sobre ela. Primeiro, na teoria da perda de uma chance, o juízo tem que ser de probabilidade, tem que ser provável, não possível o dano. Tem que ser provável que ocorra, que haja aquele dano, tá bom? E a gente sabe lá o exemplo clássico do show do milhão, né? Que não tinha resposta certa. Então, era provável que ele pudesse ganhar aquele dinheiro, é provável que ele sofreu um dano, porque ele tinha 4 alternativas, 25% de chance de acertar, então ele poderia sim ter tido um prejuízo a partir daquela falta de gabarito. Tá bom? Outra coisa, pela teoria da perda de uma chance, há uma terceira via, não é nem dano emergente, nem lucro cessante. É uma terceira via. E se cair na tua prova, você vai marcar que é certo, que pode ser aplicado ao direito de família, sim. Exemplo, o pai não é avisado do nascimento do filho pela mãe. Ele, pela teoria da perda de uma chance, perdeu a chance de assistir o nascimento do filho e isso pode causar um dano moral. Tá bom? E o que é dano moral, gente? Ainda dentro desse terceiro elemento, dentro de dano. Dano moral é uma violação à dignidade da pessoa humana, aos direitos da personalidade. Não é necessariamente sofrimento, não é dor, sofrimento. Dor e sofrimento é uma consequência do dano moral, tá? Então, a partir desse conceito que está no enunciado 445 da JDC, enunciado 445, você entende que uma pessoa incapaz de entender, uma pessoa perdida no tempo e no espaço, por exemplo, desorientada, ela, apesar de ser capaz de entender uma ofensa, uma ofensa à sua honra, à sua imagem, né? Ela pode ser vítima de um dano moral e aquela pessoa pode ser responsabilizada civilmente por esse dano, apesar dela não ter entendimento. Por quê? Dor e sofrimento não é necessário. Houve ali, num caso concreto, por exemplo, a pessoa ofende, fica judiando de uma pessoa totalmente debilitada, totalmente aérea, perdida no tempo e no espaço. E essa pessoa pode sim, eu estou usando esse termo, perdido no tempo e no espaço, porque é usado por peritos, tá? E essa pessoa pode sim ser vítima de dano moral, tá bom? Sofrer dano moral. Pessoa jurídica também pode sofrer dano moral se houver uma ofensa a um objetivo. Gente,
Outra coisa que eu queria falar aqui, dentro de dano moral. Dano moral afetivo, abandono afetivo e dano moral. Vou ler uma questão rapidinho aqui do MPE de Santa Catarina de 2019. Vamos lá. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abandono efetivo de filho pode ensejar ao pai a responsabilidade por dano moral desde o conhecimento da gravidez e o prazo prescricional da pretensão reparatória começa a fluir a partir da maioridade do autor. Tá certo ou tá errada essa questão? Tá errada. Por quê? Primeiro, o dano moral não é desde a gravidez. Esse dano moral por abandono efetivo é desde o conhecimento da paternidade. Cuidado com isso. E aí eu tenho que ler aqui para vocês, porque tem gente que está só ouvindo, tem gente que está indo dormir, por exemplo, com o olho fechado e está recapitulando. Eu vou ter que ler algumas coisas aqui para vocês para pontuar algumas teses do STJ sobre abandono efetivo e dano moral. E se cair exatamente isso aqui na sua assertiva, vai estar certo, tá? Vamos lá. Edição 125 de teses de jurisprudência em teses do STJ. Primeiro, o abandono afetivo de filho, em regra, não gera dano moral indenizável, podendo, em hipóteses excepcionais, se comprovada a ocorrência de ilícito civil que ultrapasse o mero de sabor, ser reconhecida a existência do dever de indenizar. Beleza. Segundo, não há responsabilidade por dano moral decorrente de abandono afetivo antes do reconhecimento da paternidade, não da gravidez, como a questão trouxe, reconhecimento da paternidade. Por último, o prazo prescricional da pretensão reparatória do abandono afetivo começa a fluir a partir da maioridade do autor. Tá? Prazo prescricional a partir da maioridade. É possível o reconhecimento do dano moral por abandono afetivo a partir do reconhecimento da paternidade. O primeiro que eu falei é que não é uma regra, mas pode ser sim indenizável esse abandono afetivo se for provado que não houve mero de sabor ali naquela situação, tá bom? Vamos lá, próximo ponto, dano moral coletivo. Também preciso falar de decisões do STJ, também preciso ler algumas assertivas aqui, porque pode cair exatamente isso na sua prova. Vamos lá. O dano moral coletivo é a espécie autônoma de dano, que está relacionada à integridade psicofísica da coletividade, bem de natureza estritamente transindividual e que, portanto, não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana, dor, sofrimento ou abalo psíquico, amparados pelos danos morais, individuais. Li mal pra caramba isso aqui, vou resumir para você. Primeiro, é a espécie autônoma de dano, tá? Ela não tem aquelas mesmas características para você observar algo além do sabor, tá bom? É um abalo à integridade psicofísica de uma coletividade, tá? Aí outra coisa aqui, o dano moral não se confunde com o somatório das lesões extrapatrimoniais singulares, por isso não se submete ao princípio da reparação integral. A gente não vai somar cada dano moral de sofrido pela coletividade, por cada indivíduo da coletividade para fazer reparação integral. Não existe isso, tá bom? Outra coisa aqui, no dano moral coletivo, a função punitiva, sancionamento exemplar ao ofensor, é aliada ao caráter preventivo, de inibição da reiteração da prática ilícita, e ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito do agente, a fim de que o eventual proveito patrimonial obtido com a prática do ato irregular seja revertido em favor da sociedade. Então a gente está falando aqui do caráter pedagógico, preventivo, punitivo do dano moral coletivo, beleza? E aí, para entender melhor o que é o dano moral coletivo, a gente tem uma comparação com o dano social. O que é o dano moral coletivo? Um dano sofrido por um grupo de pessoas, né? Por direitos individuais homogêneos ou coletivos em sentido estrito. Agora, o dano social, ele não necessariamente atinge um grupo de pessoas, tá? O dano à sociedade como um todo, tá? Ele pode ser material, aí já difere do dano moral coletivo, ele pode ser material e pode ser imaterial. A diferença, se ele for imaterial, a diferença, presta atenção nisso, dano social e dano moral coletivo. O dano social, se ele for imaterial, ele vai se assemelhar muito ao dano moral coletivo, mas a diferença é que o dano moral coletivo as vítimas são titulares de direitos individuais, homogêneos ou coletivos. E
o dano social, a vítima é a sociedade como um todo. Tá bom? Cuidado com essa diferença. Outro conceito aqui, dano bumerangue. O que é o dano bumerangue? É o dano, a vítima revida causa dano moral no autor de um dano. Beleza? Dano bumerangue. Leiam, por favor, os enunciados 379 e 46, tá? 46 e 379 da JDC. Importante ler nesse momento do estudo. Tá? Vou ler rapidinho aqui. O artigo 944, caput do Código Civil, não afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil. Beleza. 46. A possibilidade de redução do montante de indenização em face do grau de culpa do agente, estabelecendo deve ser interpretada restritivamente por representar uma exceção ao princípio da reparação integral do dano, não se aplicando às hipóteses de responsabilidade objetiva. Olha só, o artigo 944 fala da possibilidade de redução do dano se a culpa for desproporcional ao dano causado. Pode haver redução, né, do dano e é uma exceção à reparação integral. Mas essa parte não se aplica, óbvio, à responsabilidade objetiva. Tranquilo. Leiam lá os enunciados. Vamos lá. Próximo ponto aqui. Dano indireto. Qual é a diferença de dano indireto? Último ponto aqui sobre dano. Dano indireto e dano reflexo ou por ricochete. Dano indireto, você causa um dano e esse dano vai causar um segundo dano. O dano reflexo ou por ricochete, você causa um dano a uma pessoa e reflexamente causa dano a uma terceira pessoa que é ligada a essa primeira vítima daquele dano. Tá bom? Cuidado para não confundir isso aí. Último elemento aqui da responsabilidade civil, fator de atribuição. Quais são os fatores de atribuição? Culpa, né? Lei e risco. Tá? E dentro de risco a gente tem algumas teorias para justificar o risco. Por exemplo, teoria do risco-proveito. Vai ser responsabilizado quem teve o proveito daquele dano. Teoria do risco criado. Vai ser responsabilizado quem criou o risco. Teoria do risco profissional. Atividade profissional gera um dano. A própria atividade, as características daquela atividade gera um dano. Teoria do risco integral. Não admite excludente de ilicitude, tá? Excludente do nexo causal, tá? Não admite excludente do nexo causal. Teoria do risco integral, beleza? Exemplo, acidente de trabalho e responsabilidade do INSS. O INSS vai ser responsabilizado independentemente se a pessoa foi o culpado daquele acidente, beleza? E aí, só uma observação ainda dentro de risco. O que é risco de desenvolvimento? É aquele que não pode ser cientificamente conhecido no momento do lançamento do produto. Tá? E aí, a pessoa vai lançar um remédio, um produto qualquer. Ele não tem como saber um risco que esse produto causa, que só foi conhecido anos depois. E aí, como a doutrina faz para responsabilizar, para permitir uma responsabilização por esse dano? Ela insere no fortuito interno, faz parte do risco daquele negócio, essa causação de um dano desconhecido. Beleza? Gente, quais são as causas excludentes da responsabilidade civil? Primeiro, excludente de ilicitude, como a gente tem no Código Penal, ela se aplica aqui. Cuidado com o estado de necessidade que eu já falei. Segundo, excludente do nexo causal, que são caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa e fato exclusivo de terceiro. Beleza. E uma última forma de excludente da responsabilidade civil, cláusula de não indenizar. Se houver uma cláusula prevista de não indenizar. Cuidado que essa cláusula é aplicada de forma muito restrita a contratos paritários e responsabilidade contratual apenas, não aquiliana, tá bom? Cuidado com isso aí. Último ponto aqui da aula de hoje. Responsabilidade civil indireta. A gente tem algumas hipóteses no Código Civil de responsabilidade civil indireta. Ou seja, eu estou sendo responsabilizado por fato de uma terceira pessoa ou de uma coisa. Tá? A gente tem, pelo fato de animal, artigo 936, ela não admite a excludente de fato de terceiro. Por exemplo, um terceiro fez alguma coisa e o meu animal, eu sou dono do animal, esse animal causou um dano.
eu vou ser responsabilizado, tá? Outro ponto interessante aqui, animal na pista. Se fosse uma concessionária, responsabilidade objetiva, direito do consumidor. Se for Estado, responsabilidade subjetiva por omissão, se for comprovado aqueles requisitos da responsabilidade subjetiva que a gente vai ver lá em direito administrativo. Tá bom? Pelo fato da coisa, gente, a gente tem o artigo 937 e 938, importante ler, e aí a gente tem aqui a aplicação da teoria da causalidade alternativa, aquilo que eu falei que é diferente de causalidade alternativa e causalidade comum ou concorrente. Na causalidade alternativa, a gente pode responsabilizar várias pessoas por não saber quem é o causador do dano. E aí o artigo 938 é um exemplo. O condomínio todo, por exemplo, um bloco todo de um condomínio vai ser responsabilizado se as pessoas não souberem de onde saiu aquele vaso que caiu e atingiu alguém. Beleza? Gente, por ato de terceiro, o que eu tenho para destacar? Primeiro, o Código Civil não fala mais, né, a doutrina do Código Civil não fala mais em culpa e vigilando, culpa e elegendo. Cuidado, tá? Eu sou responsabilizado em relação ao meu filho. A minha responsabilidade, essa relação interna entre minha responsabilidade e do meu filho é objetiva. Eu não vou falar em existência de culpa em elegendo ou culpa em vigilando, beleza? Mas isso não quer dizer que eu não possa discutir a culpa do meu filho em relação ao terceiro. Cuidado com essa diferença. Pode ser questão de prova que você tem que explicar ou entender essa diferença numa assertiva. Tá bom? E aí, falando rapidinho aqui do 932 para fechar o vídeo de hoje. Inciso 1. O STJ entende que não ter a guarda, tá? O pai que não tem guarda, ele não está livre de responsabilidade. Tá? O poder familiar vai além da guarda. Agora, se o pai não tem poder familiar, mora longe, não tem qualquer condição de ter um controle sobre o filho, aí ele pode sim pode ser afastado dessa responsabilidade do pai, tá bom? Vou ler aqui rapidinho. A mãe, que a época do RESP 1.232.011, tá? De Santa Catarina, o RESP de 2015, informativo 575. A mãe que, à época de acidente provocado por seu filho menor de idade, residia permanentemente em um local distinto daquele no qual morava o menor, sobre quem apenas o pai exercia autoridade de fato, não pode ser responsabilizada pela reparação civil advinda do ato ilícito, mesmo considerando que ela não deixou de deter o poder familiar sobre o filho. Cuidado com essa exceção aí, tá bom? Caiu uma questão no MP do Rio, na última prova do MP do Rio, gente, que eu acho muito importante para você saber pontuar aqui legal. Vamos lá. Olha só, fulano com 15 anos quebrou o notebook de uma outra pessoa. Aí a questão falava o seguinte, ele reside com os pais e tem patrimônio próprio. Aí a primeira alternativa, a primeira que pergunta, qual ou quais legitimados para ação de responsabilidade civil? Aí você responde, o pai, os pais, né, de maneira objetiva, por ato de terceiro, responsabilidade direta por ato de terceiro. Então, os pais respondem de forma objetiva. Artigo 932.1, inciso 1, né? E 933. Beleza. E o menor, ele pode responder de forma subjetiva, subsidiária e mitigada em relação aos pais, tá? Artigo 186, combinado com 927, e artigo 928, caput, e parágrafo único. Tá bom? Aí, cuidado. O cara tinha patrimônio próprio e ele causou dano, mas ele é menor de idade. Aí ele vai responder de forma subsidiária, mitigada e subjetiva. Os pais respondem de maneira objetiva por esse dano causado culposamente pelo menor. Tá bom? Ou dolosamente. Quando que o menor pode ter responsabilidade solidária com os pais? Quando ele for emancipado voluntariamente, tá? Na forma do artigo 5º, inciso 1 do Código Civil. Cuidado com isso aí, nesse caso vai ser solidária. Enunciado 41 da primeira jornada de direito civil. Tá bom? Inciso 2 do artigo 932, gente. O que eu tenho para destacar aqui? Ele é subsidiário ao... Perdão, estou falando aqui do 3 já. Vou falar do 2. Faz uma remissão no artigo 932, inciso 2, ao 1782 do Código Civil. Por quê? O curador de um pródigo, ele só vai responder pelos atos de disposição, tá?
por exemplo, no acidente de exposição patrimonial, né? Por exemplo, no acidente de trânsito, ele não vai ser responsabilizado pelo ato do pródigo. Cuidado, que aí cria uma situação, por exemplo, a prova traz uma situação que fala que houve um acidente. Aí você fala que quem pode ser responsabilizado? O tutor, o curador do pródigo, blá blá. Não, o curador do pródigo não pode, tá? Porque ele só é responsabilizado por ato de disposição patrimonial. Essa é a única função, né? Ele só tem a função de resguardar o patrimônio desse pródigo, beleza? Gente, o inciso 3, que fala do empregador, comitente, processo de empregado, serviçário, blá 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 blá, ele tem aplicação subsidiária ao artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, tem aplicação subsidiária em relação ao CDC, em relação ao 927, tá? Cuidado com isso aí. Ele é aplicado, por exemplo, para o empregador doméstico, que não se aplica, que não se encaixa em nenhuma das outras hipóteses, tá bom? Cuidado para fundamentar bem, saber fundamentar essas questões aí. Tô falando igual o Bolsonaro, essa questão aí. Outro inciso. O dono de hotéis, hospedarias, blá blá blá. Aqui a gente tem o hóspede contra terceiro, o funcionário contra hóspede, tá? Mas aí a gente tá aí, o artigo 14 do CDC acaba esvaziando, né? Se for uma relação consumerista, vai esvaziar esse artigo, tá bom? Cuidado com isso também. E por último aqui eu vou falar do inciso 5, não vou falar nada. O inciso 5 é só você ler mesmo, e aí cai exatamente isso aí, os que gratuitamente houverem participado dos produtos de crime até a concorrente quantia. Cuidado que você já vi cair uma questão de prova assim, os que gratuitamente ou onerosamente. Ele considerou errada a questão porque estava relacionado ao artigo 932, que só fala de gratuitamente. Leia o artigo, o inciso que você vai entender. Tá? Eu li aqui rápido para vocês, mas leia que você vai entender. A questão cobrou letras de lei, assim, e não aceitou nada diferente, apesar de haver responsabilidade óbvia de quem onerosamente obteve o produto de um crime, mas não pelo artigo 932. Tá? Vamos lá, porque aí você está responsabilizado, você é responsabilizado pessoalmente, não por terceiro. Duas jurisprudências que eu destaquei aqui, além das que eu já falei do STJ, né? Vamos lá. Informativo 644. O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito. Presunção da responsabilidade civil, não penal, óbvio. Outra coisa, não cabe indenização de lucro cessante se a atividade empresarial não teve início. Informativo é um julgado, o RESP 1750233. Eu não anotei o informativo aqui. Para você ter lucro cessante, você tem que saber mais ou menos ter um parâmetro quanto a pessoa iria ganhar. Se a atividade não começou, óbvio que não vai ter responsabilidade civil por lucro cessante. Pode ser por dano emergente, tá? E por último aqui, um RESP bem antigo de 2014, mas eu acho importante, vou ler aqui rapidinho, para fechar o vídeo de hoje. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e formada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação pela empresa responsável pelo dano ambiental de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. Ou seja, dano ambiental, teoria do risco integral, não há que se falar em excludente de nexo de causalidade, tá bom? Por dano ambiental. Gente, é isso que eu tinha para falar nesse vídeo de hoje. Tema muito legal, muito importante, muito rico, e eu espero ter sido útil para fazer essa recapitulação rápida aqui e pontuando o que eu considero mais importante. Um abraço aí e até o próximo vídeo.